Giovana aqui, dando continuidade ao capítulo 1. Vamos lá. Pense nas implicações disso. Se consegue envolver sua mente com esse conceito, você tem de concordar que o você que existe em um provável futuro já está conectado ao você desse agora, em uma dimensão além desse tempo e espaço. Continue antenado. Ao final deste livro, essa ideia poderá simplesmente ser normal para você. Ciência esquisita. Podemos afetar o passado? Uma vez que todos nós estamos interconectados através da distância e do tempo, isso sugere que nossos pensamentos e sentimentos podem influenciar eventos em nosso passado, bem como aqueles que desejamos no futuro? Em julho de 2000, o médico israelense Leonard Leibovitz conduziu um teste randomizado controlado duplo cego envolvendo 3.933 pacientes hospitalares divididos em um grupo de controle e um grupo de interseção. Ele propôs-se a verificar se a oração poderia ter um efeito em seu estado de saúde. Os experimentos com oração são ótimos exemplos da mente afetando a matéria à distância. Mas me acompanhe aqui, pois nem tudo é o que parece. Leibovitz selecionou pacientes que tiveram sepsis, uma infecção, enquanto estavam hospitalizados. Designou randomicamente metade dos pacientes para receber orações e a outra metade não. Ele comparou os resultados em 3 categorias: quanto tempo a febre perdurou, período de permanência no hospital e quantos morreram em decorrência da infecção. Os que receberam orações tiveram a redução da febre em menos tempo e um período mais curto de internação. A diferença no número de óbitos entre os grupos com oração e sem oração não foi estatisticamente significativa, embora menor no grupo que recebeu orações. Essa é uma poderosa demonstração dos benefícios da oração e de como podemos enviar uma intenção para o campo quântico por meio de nossos pensamentos e sentimentos. Contudo, existe um elemento adicional nessa história do qual você deve tomar conhecimento. Não lhe pareceu ligeiramente estranho que em julho de 2000 um hospital tenha registrado mais de 3.000 casos de infecção de uma só vez? Seria um lugar muito pouco esterilizado ou aconteceu um surto de contágio desenfreado. Na realidade, aqueles que estavam rezando não faziam as orações para pacientes infectados em 2000. Sem saber, estavam rezando para a lista de pessoas que haviam estado no hospital em 1990 e 1996, 4 a 10 anos antes do experimento. Os pacientes que receberam orações, na verdade, melhoraram nos anos 1990 a partir do experimento conduzido anos depois. Deixe-me dizer de outra forma, os pacientes que receberam orações em 2000 exibiram mudanças mensuráveis na saúde, mas tais mudanças surtiram efeito anos antes. Uma análise estatística do experimento provou que os efeitos iam muito além da coincidência. Isso demonstra que nossas intenções, nossos pensamentos e sentimentos e nossas orações não apenas afetam nosso presente ou futuro, mas podem afetar também nosso passado. Agora, isso leva a uma pergunta. Se você fosse rezar ou focar em uma intenção por uma vida melhor, isso poderia afetar seu passado, presente e futuro? A lei quântica afirma que todos os potenciais existem simultaneamente. Nosso pensamento e nossos sentimentos afetam todos os aspectos da vida, além do espaço e do tempo. Nosso estado de ser ou estado mental, quando mente e corpo são um. Por favor, observe. Ao longo deste livro, vou me referir indiferentemente a ter e criar um estado de ser ou um estado mental. Por exemplo, poderíamos dizer que o modo como você pensa e se sente cria um estado de ser. Quero que você entenda que, quando uso os termos estado de ser e estado mental, seu corpo físico faz parte desse estado. De fato, como você verá mais adiante, muitas pessoas existem em um estado no qual o corpo se tornou a mente, quando são governadas quase que exclusivamente pelo corpo e como ele sente. Assim, quando falo sobre o observador, tem um efeito. Não é apenas o cérebro que está em ação influenciando a matéria, mas o corpo também. É o seu estado de ser, quando a mente e o corpo são um, como observador que tem efeitos no mundo externo. Pensamentos mais sentimentos produzem resultados comprovados em testes de laboratório.
Nos comunicamos com o campo quântico fundamentalmente por meio de nossos pensamentos e sentimentos. Como nossos pensamentos são energia, como você sabe, os impulsos elétricos gerados pelo cérebro podem ser facilmente medidos por dispositivos, como um eletrocardiograma. Eles são um dos principais meios pelos quais enviamos sinais para o campo. Antes de eu entrar em maiores detalhes sobre como isso funciona, quero compartilhar com você um estudo notável que demonstra como nossos pensamentos e sentimentos influenciam a matéria. Um biólogo celular, Glenn Hine, concebeu uma série de experimentos para testar a habilidade de curadores em afetar sistemas biológicos. Como o DNA é mais estável do que substâncias como células ou culturas bacterianas, ele fez os curadores segurarem tubos de ensaio contendo DNA. O estudo foi realizado no HeartMath Research Center, na Califórnia. Lá foram conduzidas pesquisas extraordinárias sobre a fisiologia das emoções, interações coração-cérebro e outras. Essencialmente, Hine e outros documentaram um elo específico entre estados emocionais e ritmo cardíaco. Quando temos emoções negativas, como raiva e medo, nosso ritmo cardíaco fica errático e desorganizado. Em contrapartida, emoções positivas, amor, alegria, por exemplo, produzem padrões extremamente ordenados e coerentes, que os pesquisadores de HeartMath referem como uma coerência cardíaca. No experimento do Dr. Hine, ele primeiro estudou um grupo de 10 indivíduos com muita prática no uso de técnicas que o HeartMath ensina para gerar coerência focada no coração. Eles aplicaram as técnicas para produzir sentimentos elevados e intensos, tais como amor e apreciação, a seguir por 2 minutos. Seguraram frascos contendo amostras de DNA suspensas em água deionizada. Quando as amostras foram analisadas, não haviam ocorrido variações estatisticamente significativas. Um segundo grupo de participantes treinados fez a mesma coisa, mas em vez de apenas criarem emoções positivas, o sentimento de amor e apreciação simultaneamente mantiveram em tensão o pensamento de enrolar ou desenrolar os filamentos de DNA. Este grupo produziu variações estatisticamente significativas na forma das amostras de DNA. Em alguns casos, o DNA foi enrolado ou desenrolado em até 25%. Um terceiro grupo de participantes treinados manteve uma clara intenção de alterar o DNA, mas foi instruído a não entrar em estado emocional positivo. Em outras palavras, usaram apenas o pensamento, intenção, para afetar a matéria. O resultado? Nada de alterações nas amostras de DNA. O estado emocional positivo adotado pelo primeiro grupo não provocou nada no DNA. O outro grupo, com pensamentos claramente intencionais desacompanhados de emoções, também não teve impacto. Apenas quando os participantes mantiveram um alinhamento entre emoções elevadas e objetivos claros, eles foram capazes de produzir o efeito desejado. O pensamento intencional precisa de um energizador, um catalisador, e essa energia é uma emoção elevada. Coração e mente trabalhando juntos, sentimentos e pensamentos unificados em um estado de ser. Se o estado de ser consegue enrolar e desenrolar filamentos de DNA em 2 minutos, o que isso diz de nossa capacidade para criar a realidade? O que esse experimento de HeartMath demonstra é que o campo quântico não responde simplesmente a nossos desejos, nossas solicitações emocionais. Não responde apenas a nossos objetivos, nossos pensamentos. Só responde quando ambos estão alinhados ou são coerentes, isto é, quando transmitem o mesmo sinal. Quando combinamos uma emoção elevada com um coração aberto e uma intenção consciente com um pensamento claro, sinalizamos ao campo para que responda de maneira surpreendente. O campo quântico não responde ao que queremos, ele responde a quem somos. Pensamentos e sentimentos, transmitindo nosso sinal eletromagnético para o campo quântico. Como todo o potencial do universo é uma onda de probabilidade que tem um campo eletromagnético e é de natureza energética, faz sentido que nossos pensamentos e sentimentos não sejam exceção. Considero um modelo útil imaginarmos os pensamentos como a carga elétrica e os sentimentos como a carga magnética no campo quântico.
Os pensamentos que temos enviam um sinal elétrico para o campo. Os sentimentos que geramos magneticamente atraem eventos de volta para nós. Em conjunto, o modo como pensamos e o modo como sentimos produzem um estado de ser, que gera uma assinatura eletromagnética, e esta influencia todos os átomos em nosso mundo. Isso deve instigar-nos a perguntar: o que estou transmitindo, consciente ou inconscientemente, no dia a dia? Todas as experiências potenciais existem como assinaturas eletromagnéticas no campo quântico. Há um número infinito de assinaturas eletromagnéticas potenciais para genialidade, riqueza, liberdade, saúde, já existentes como um padrão de frequência de energia. Se você conseguisse criar um novo campo eletromagnético, alterando o seu estado de ser, que corresponde ao potencial no campo quântico da informação, seria possível que o seu corpo fosse atraído para esse evento ou que o evento encontrasse você? Para experimentar a mudança, observe o novo resultado com uma nova mente. De maneira muito simples, nossa rotina e nossos pensamentos e sentimentos conhecidos perpetuam o mesmo estado de ser, que cria os mesmos comportamentos e a mesma realidade. Assim, se desejamos mudar algum aspecto da nossa realidade, temos de pensar, sentir e agir de novas formas. Temos de ser diferentes em termos de nossas respostas às experiências. Temos de passar a ser uma outra pessoa. Precisamos criar um novo estado mental. Precisamos observar um novo resultado com essa nova mente. Do ponto de vista quântico, temos de criar um estado de ser diferente como observadores e gerar um novo sinal eletromagnético. Quando fazemos isso, criamos correspondência com a realidade potencial no campo que existe apenas como potencial eletromagnético. Quando há essa correspondência entre quem somos, o que transmitimos e o potencial eletromagnético no campo, somos puxados até essa realidade particular ou ela nos encontra. Sei que é frustrante quando a vida parece produzir uma sucessão infindável de pequenas variações dos mesmos resultados negativos. Porém, enquanto você for a mesma pessoa, enquanto sua assinatura eletromagnética permanecer a mesma, você não pode esperar um novo resultado. Mudar sua vida é mudar sua energia. Fazer uma mudança elementar em sua mente e emoções. Se você quer ter um novo resultado, tem de quebrar o hábito de ser você mesmo e reinventar um novo eu. Mudança exige coerência. Alinhe seus pensamentos e sentimentos. O que seu estado de ser e um laser têm em comum? Farei essa conexão para ilustrar um ponto que você precisa conhecer caso queira mudar sua vida. O laser é um exemplo de sinal muito coerente. Quando os filósofos falam de sinal coerente, referem-se a um sinal composto de ondas em fase. Seus vales, pontos baixos, e cristas, pontos altos, são paralelos. Quando as ondas são coerentes, são muito mais poderosas. Padrões de ondas. As ondas de um sinal estão alinhadas ou desalinhadas, são coerentes ou incoerentes. O mesmo é válido para seus pensamentos e sentimentos. Quantas vezes você tentou criar algo, pensando em sua mente que o resultado era possível, mas sentindo no coração que não era? Qual foi o resultado desse sinal incoerente, fora de fase que você enviou? Por que nada se manifestou? Como você acabou de ver com o estudo de Hertzmerz, a criação quântica só funciona quando seus pensamentos e sentimentos estão alinhados. Assim como as ondas em um sinal são muito mais poderosas quando coerentes, o mesmo é válido para você quando seus pensamentos e sentimentos estão alinhados. Quando mantém pensamentos claros e focados sobre seu objetivo, acompanhado de envolvimento emocional apaixonado, você transmite um sinal eletromagnético mais forte, que puxa você até a realidade potencial que corresponde ao que você quer. Frequentemente falo aos participantes dos meus workshops sobre minha avó, uma mulher que eu adorava. Era uma italiana das antigas, tão impregnada da culpa católica quanto da tradição de fazer molho de tomate para colocar na massa. Ela rezava constantemente, pedindo coisas e pensava deliberadamente em uma vida nova. Mas a culpa que lhe havia sido instilada ao longo de sua criação confundia o sinal que ela enviava. Ela apenas manifestava mais motivos para se sentir culpada. Se as suas intenções e os seus desejos não produziram resultados consistentes, você provavelmente andou enviando uma mensagem coerente
e misturada para o campo. Se você pode querer riqueza, pode pensar em termos de ser rico, mas se você se sente pobre, não vai atrair abundância financeira para si. Por que não? Porque os pensamentos são a linguagem do cérebro e os sentimentos são a linguagem do corpo. Você está pensando de uma maneira e sentindo de outra. E quando a mente está em oposição ao corpo ou vice-versa, o campo não responde de forma consistente. Por outro lado, quando mente e corpo trabalham em conjunto, quando nossos pensamentos e sentimentos estão alinhados, quando estamos em um novo estado de ser, aí enviamos um sinal coerente pelas ondas aéreas do invisível. Porque os resultados quânticos devem vir como uma surpresa. Agora, vamos encaixar outra peça do quebra-cabeça. Para mudar nossa realidade, os resultados que atraímos para nós mesmos têm de nos surpreender, até espantar, pela forma como acontecem. Jamais devemos ser capazes de prever como nossas novas criações se manifestarão. Elas devem nos pegar desprevenidos. Elas têm de nos despertar do sonho da realidade rotineira com que estamos acostumados. Essas manifestações devem nos deixar sem nenhuma dúvida de que nossa consciência fez contato com o campo quântico da inteligência, de modo que somos inspirados a fazer isso de novo. Essa é a alegria do processo criativo. Por que você deve querer uma surpresa quântica? Se você consegue prever um evento, ele não tem nada de novo, é rotineiro, automático. E você já deve ter experiência muitas vezes antes. Já teve experiência muitas vezes antes. Se você consegue prevê-lo, foi o mesmo que você que produziu o mesmo resultado familiar. De fato, se está tentando controlar como o resultado ocorrerá, você está sendo newtoniano. A física clássica newtoniana tentava antecipar e prever eventos. Só tratava de causa e efeito. O que ser newtoniano significa, quando aplicado à sua aptidão criadora? Significa que o ambiente externo está controlando seu ambiente interno, pensamentos e sentimentos. Isso é causa e efeito. Em vez disso, mude seu ambiente interno, o modo como pensa e sente, e então verá como o ambiente externo será alterado por seus esforços. Batalhe para criar uma experiência futura, nova e desconhecida. Aí, quando o evento imprevisto ocorrer a seu favor, você ficará agradavelmente surpreso. Você terá se tornado um criador quântico. Terá saído da causa e efeito para causar um efeito. Mantenha uma clara intenção do que quer, mas deixe os detalhes de como para o quanto quântico imprevisível. Deixe que ele orquestre um evento em sua vida da forma correta para você. Se você vai esperar algo, espere o inesperado. Renda-se, confie e desapegue de como o evento desejado irá se desenrolar. Este é o maior obstáculo que a maioria precisa superar, pois nós, seres humanos, sempre queremos controlar uma futura realidade desconhecida, tentando recriá-la conforme ocorreu em uma realidade passada conhecida. Criação quântica. Agradecer antes de receber o resultado. Acabei de falar sobre o alinhamento de nossos pensamentos e sentimentos para produzir os resultados que desejamos. Só que no processo, desapegando dos detalhes acerca de como acontecerá o evento. Isto é um salto de fé e é necessário se vamos trocar uma vida de resultados monótonos e previsíveis por uma vida prazerosa de novas experiências e surpresas quânticas. Mas ainda precisamos dar outro salto de fé para transformar o que queremos em realidade. Em que circunstâncias você normalmente é grato? Você pode responder: sou grato por minha família, pela bela casa que possuo, por meus amigos e familiares. O que essas coisas têm em comum é que já estão presentes em sua vida. Em geral, somos gratos por algo que já ocorreu ou que já está presente em nossa vida. Você e eu fomos condicionados a acreditar que precisamos de um motivo para a alegria, de uma motivação para a gratidão, de embasamento para ficar em um estado amoroso. Isso é depender da realidade externa para nos sentirmos diferentes, internamente. É o modelo de Newton. O novo modelo da realidade nos desafia, como criadores quânticos, a mudar algo dentro de nós. Na mente, no corpo e nossos pensamentos e sentimentos, antes de podermos experimentar a evidência física com nossos sentidos. Você consegue agradecer e sentir as emoções elevadas associadas a um evento desejado antes dele ocorrer? Você consegue imaginar essa realidade tão completamente que começa a estar na vida futura agora? Em termos de criação quântica, você consegue agradecer por algo que existe como potencial no campo quântico, mas que ainda não ocorreu em sua realidade? Se sim,
Você está migrando da causa e efeito e esperar que algo externo faça uma mudança dentro de você para causar um efeito, mudar algo dentro de você para produzir um efeito em seu exterior. Quando está em um estado de gratidão, você transmite para o campo o sinal de que um evento já ocorreu. Gratidão é mais do que um processo intelectual do pensamento. Você tem de sentir como se qualquer coisa que queira estivesse em sua realidade nesse exato momento. Assim, seu corpo, que só entende sentimentos, deve ser convencido de que o possui, consciente, emocional da experiência futura acontecendo para você agora. A inteligência universal e o campo quântico. Espero que a essa altura você concorde com alguns conceitos subjacentes básicos do modelo quântico, de que toda realidade física é essencialmente energia existente em uma vasta rede interconectada através do espaço e do tempo. Essa rede, o campo quântico, contém todas as probabilidades que podemos colapsar na realidade por meio de nossos pensamentos, consciência, observação, sentimentos e estado de ser.